Sejam bem-vindos a mais esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos falar sobre a Gênese, a nova geração, que é a transformação, quando o planeta estaria passando por essa transformação. E nós vamos complementar com uma leitura rápida do livro do Divaldo e do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração. Então vamos lá. A nova geração. Para que os homens sejam felizes sobre a Terra, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos encarnados e desencarnados, que apenas queiram o bem. Tendo chegado a tal ponto, uma grande emigração se realiza nesse momento, entre os que a habitam, aqueles que a praticam, o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não atinge, não sendo mais digno da Terra transformada. Dela serão excluídos, porque lhes trariam novamente perturbações e confusões, e seriam um obstáculo ao progresso. Irão espiar seu endurecimento em mundos inferiores, outros em raças terrestres atrasadas, que serão equivalentes a mundos inferiores, onde levarão seus conhecimentos adquiridos e onde irão com a missão de as fazer progredir. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre si a justiça, a paz, a fraternidade. No dizer dos espíritos, a Terra não deve ser transformada por um cataclismo, coisa que muita gente acha ainda, né? Que anulará subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradativamente, e a nova lhe sucederá no mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Portanto, tudo se passará exteriormente como de costume, com esta única diferença, porém capital, que uma parte dos espíritos que aí se encarnaram não mais se encarnarão. Num menino que venha a nascer, em lugar de um espírito atrasado e inclinado ao mal, virá um espírito mais adiantado e inclinado ao bem. Trata-se, pois, muito menos de uma nova geração corporal, que de uma nova geração de espíritos. É, nesse sentido, sem dúvida, que entendia Jesus quando dizia: em verdade vos digo que essa geração não passará sem que essas coisas aconteçam. Assim, aqueles que esperarem ver a transformação por efeitos sobrenaturais e maravilhosos ficarão decepcionados. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de um e à chegada de outra. E cada um já se assinala no mundo por caracteres que lhes são próprios. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista inteiramente opostos, pela natureza das disposições morais, mas, sobretudo, pelas disposições intuitivas e inatas. É fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem, e crenças espirituais, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior ao reencarne. Ela não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, são predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é que, de início, a revolta contra Deus pela recusa em reconhecer qualquer poder superior à humanidade, a progressão instintiva, as paixões degradantes, ao sentimento antifraterno, o egoísmo, o orgulho, da inveja, do ciúme, enfim. A preferência a favor de tudo quanto é material, sensualidade, a cupidez, a avareza. São estes os vícios dos quais a Terra deve ser purgada, mediante o afastamento daqueles que se recusam a emendar-se, porque serão incompatíveis com o reino da fraternidade. E os homens de bem sempre sofrerão pelo seu contato. Quando a Terra for liberada desses vícios, os homens marcharão sem entraves em direção ao futuro melhor, que lhes está reservado aqui embaixo, como prêmio dos seus esforços e da sua perseverança.
esperando que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada dos mundos superiores. Por esta imigração dos espíritos, não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Isso não vai acontecer. Eles passarão um período lá, né? Quando estiverem bem, voltarão para o planeta Terra. Ao contrário, muitos aqui voltarão, pois muitos cederão à influência das circunstâncias e do exemplo. A superfície era neles pior que o fundo. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo espiritual e corporal, a maior parte verá as coisas de maneira inteiramente diferentes de que quando viviam. Isto nos é confirmado por inúmeros exemplos. Nisso são auxiliados por espíritos benfazejos, que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e lhes mostrar o falso caminho que seguiam. Por meio de nossas orações e nossas exortações, podemos contribuir para a sua melhoria, pois há uma solidariedade perpétua entre os mortos e os vivos. A maneira pela qual se opera a transformação é bastante simples. E como se viu, ela é toda moral e não se afasta em absoluto das leis da natureza. Quer os espíritos da nova geração sejam espíritos novos, melhores, ou os antigos espíritos melhorados, o resultado é o mesmo. Desde o instante em que se apresentem melhores disposições, sempre será uma renovação. Os espíritos encarnados formam, assim, duas categorias segundo suas disposições naturais. De um lado, os espíritos retardatários, que partem do outro, os espíritos adiantados que chegam. O estado dos costumes e da sociedade será, pois, num povo, numa raça ou no mundo inteiro, conforme a predisposição de uma das duas categorias. Uma comparação comum fará compreender melhor o que se passa nessas circunstâncias. Suponhamos que um regimento com grande maioria de homens turbulentos e indisciplinados, esses ali trazem sem cessar uma desordem que a severidade de tal lei que apenas será frequentemente chamada a reprimi-los. Tais homens são mais fortes porque mais numerosos eles se apoiam e se encorajam e se estimulam pelo exemplo. Os poucos bons não têm influência. Seus conselhos são desprezados, ridicularizados, maltratados pelos outros e sofrem com este contato. Não é a imagem da sociedade atual? Suponhamos que tais homens são retirados do regimento 1 por 1, 10 por 10, 100 a 100, e que sejam substituídos na mesma medida por quantidade igual de bons soldados, mesmo por alguns que tenham sido expulsos, mas que hajam corrigido seriamente. No fim de algum tempo, teremos sempre o mesmo regimento. Porém, agora, formados à boa ordem, terá sucesso e acabará a desordem. Assim será com a humanidade regenerada. As grandes partidas coletivas não só têm como finalidade evitar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-as das más influências e dar maior ascendência às ideias novas. É por isso que muitos, apesar de suas imperfeições, estão maduros para tal transformação, que muitos partem para se retemperar numa fonte mais pura. Enquanto permanecem no mesmo meio e sob as mesmas influências, teriam persistido em suas opiniões e em sua maneira de ver as coisas. Uma permanência no mundo dos espíritos basta para que lhes descerrem os olhos, porque ali vem o que não podiam ver sobre a terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, pois, voltar com ideias inatas de fé, de tolerância e de liberdade. Em sua volta encontrarão as coisas mudadas e receberão o ascendente do novo meio no qual serão nascidos. Em vez de fazer oposição a ideias novas, serão seus auxiliares. Vejam a transformação que vai ocorrer. A regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Esta modificação se opera em cada um, em todos que, para tal, estão predispostos quando são subtraídos à influência
perniciosa do mundo. Aqueles que regressam, então, não são sempre outros espíritos, mas, na maioria das vezes, os mesmos espíritos pensando e sentindo de outro modo, ou seja, a renovação, né? Quando esta melhoria é isolada, individual, passa desapercebida e não tem influência ostensiva sobre o mundo. O efeito é muito diverso, quando ela se opera simultaneamente sobre grandes massas, pois então, segundo as proporções, em uma geração, as ideias de um povo ou de uma raça podem estar profundamente modificadas. É o que se nota quase sempre depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores não destroem senão o corpo, mas não atingem o espírito. Eles ativam o movimento do vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. Deve-se observar que, em todas as épocas da história, as grandes crises sociais têm sido seguidas de uma era de progresso. É um desses movimentos gerais que se opera nesse momento, o que deve fazer o remanejamento da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, pois elas devem acelerar a eclosão dos novos germes. São as folhas de outono que caem, as quais sucederão novas folhas cheias de vida, pois a humanidade tem estações como os indivíduos têm idades. As folhas mortas da humanidade caem carregadas pelas rajadas e pelos golpes dos ventos, mas para renascer mais vivazes sob o mesmo corpo e o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensação, sem resultados úteis, pois que, segundo eles, aniquilam os seres para sempre. Mas, para aquele que sabe que a morte não destrói, senão o envoltório, os flagelos não têm as mesmas consequências e não causam o menor temor. Ele compreende o seu resultado e sabe também que os homens não perdem mais por morrerem juntos que por morrer isoladamente, pois que, de uma ou de outra maneira, sempre deverão chegar lá. Os incrédulos rirão dessas coisas e as tratarão como quimeras. Mas digam o que disserem, não escaparei à lei comum. Cairão quando chegar a sua vez, como os demais, e então o que será deles? Nada, eles exclamarão. Mas viverão a despeito de si próprios e um dia serão forçados a abrir os olhos. Então vejam, esta aqui é a posição que Kardec nos colocou na Gênesis, lá nos idos tempos lá do Kardec. E agora, se nós pegarmos aqui o livro do Divaldo e do Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, no capítulo 19, só para dar uma lida rápida, para vocês verem como as coisas batem, né? Dada aquela época de Kardec para os dias de hoje. Então, Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte: enquanto a pandemia ressurgiu no planeta, quando parecia em extinção, e uma segunda onda reapareceu com as mesmas perversas características, aproveitando-se das populações cansadas e rebeldes, que teimavam em não saber aproveitar a ocorrência lamentável para a recomposição da economia de muitos países, as sequelas da enfermidade cruel, as revoluções sociais e morais surgiram no planeta simultaneamente em diversos países em total desajustes. Em algumas dessas nações, os jogos políticos interessados na sustentação dos próprios partidos e dos seus membros, enriquecendo vergonhosamente, apareciam com violência em combates de aparente justiça, utilizando toda forma de repúdio a raças e etnias consideradas inferiores, a comportamentos ditos como alienados, formação de grupos reacionários e desrespeito a qualquer ética moral, assim como sistemática revolta contra as doutrinas religiosas, especialmente as denominadas cristãs. Aparentando uma sede em comum, as pessoas experimentavam incontidas e sórdidos desejos de desordem e rebeldia, quais detidos por longo tempo que agora podiam desfrutar a volúpia dos prazeres em abundância e aguerridos lances de extravagância.
prevalecendo as forças motrizes do sexo em desalinho, em relação das mentes atormentadas por desvarios próprios de uma conduta que esteve retida quase à força, agora se apresentavam em torrentes de luxúria intermina. As pessoas passaram a viver na mente e nos atos toda a forma de aberração, a fim de experimentar o que era antes considerado como imoral, perverso e abominável, e hoje ficou normal, né? Passou-se a divulgar e viver tudo o que a mente propunha como experiência divina, de vida. Os seres humanos, não eticamente preparados, deixam-se consumir pelo gozo que não satisfaz e, em consequência, o número de deprimidos, frustrados, insatisfeitos, descontentes com a existência aumenta de maneira surpreendente, provocando soluções que estão dentro deles próprios, mas se negam a buscar no interior. É uma terapêutica pessoal em que o paciente é o responsável por quase todo o esforço, que deve ser investido na reconstrução do equilíbrio emocional. Naturalmente, em razão dos baixos níveis psicológicos de anseios íntimos, essa alegria festeira e atordoante, que oferece a ilusão do bem-estar, quando não encontrada, porque não existe, é uma ficção lúdica do período infantil que prossegue no adulto. Faculta a sintonia com os espíritos do mesmo nível moral e passam a viver em conúbio obsessivo, avassalador. Eis porque são os desencarnados que influenciam os residentes no corpo físico a preparação desse estágio de vileza moral e morbidez de sentimentos, lutando com ferocidade contra os postulados da dignidade, da honradez e do proceder de acordo com as leis da natureza, em ordem, fomentando a espiritualidade nas paixões ancestrais do processo evolutivo. As obsessões, em consequência, aumentam em escala surpreendente, de modo que na raiz de cada distúrbio, desconcerto, encontramos o fenômeno da parasitose espiritual. Estão ainda relativamente distantes os dias do amor e da decadência que vigerão na Terra, a partir da grande mudança que está operando, em um mundo de regeneração. E ordem será estabelecido pelas próprias criaturas, saudosas de paz e de equilíbrio, de ternura e respeito por si mesmas e pelo seu próximo. As operações de transferência da área expurgatória para outra dimensão já tiveram início, e poderíamos ver máquinas, algumas das quais muito utilizadas na Terra, em construções e demolições programadas para alguns meses. Concomitantemente, os processos de reencarnação nos departamentos de seleção das comunidades produziam renascimento em massa, quando os incidentes no mal teriam a sua oportunidade de libertar-se das pesadas mazelas íntimas e se adaptarem aos novos padrões de honra que já vigiam no planeta graças à evolução natural do cristianismo, restaurado nas bênçãos incomparáveis do espiritismo. Por efeito, a doutrina dos espíritos é vista pelas entidades abomináveis como inimiga a ser combatida com todas as armas, de fora da grei para dentro, e principalmente dentro das fileiras, onde as torpezas morais de cada um que ainda não se evangelizou são estimuladas ao dissídio, ao separatismo, à desunião, às ofensas recíprocas. Precatenham-se os sinceros trabalhadores do bem contra a maledicência, o amor próprio, o egoísmo insensato, as exigências da pureza exterior, as infâmias e acusações do seu irmão na seara da fraternidade e da união. Que se considerem aprendizes da Boa Nova e refugiem-se na doutrina de amor, demonstrando em atos o invés da palavra untosas de auto-engrandecimento. Os verdadeiros servidores que merecem destaques são aqueles que servem de exemplo pelo que fazem em favor da causa, e não aqueles que estão preocupados com as casas nas quais labutaram e nas pessoas que as dirigem. Todos merecem nosso respeito e consideração, mas a liderança honorável encontramos em Jesus e no seu discípulo Allan Kardec, bem como todos aqueles que decidiram abnegação e destemor. É um momento muito grave na seleção
da semente boa e do escauracho que medra facilmente na área em que está sendo trabalhada. Simplicidade de coração, pureza de sentimentos, abnegação ao serviço e alegria na obra do Senhor são alguns dos requisitos que definem os verdadeiros servidores da última hora. As tempestades provacionais rugem, os ventos devastadores sopram em todas as direções, mas o verdadeiro espírita sabe a direção que deve seguir e a sinceridade da sua entrega àquele que o convidou e o ampara. Bem, por aí nós vemos que esse outro livro, que está bem próximo dos nossos dias, né, que é o que o Divaldo psicografou, fala exatamente aquilo que Kardec colocou lá nos idos tempos de 1860, 1870. Bem, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa dica que esses dois livros deram a cada um de nós, porque os tempos estão chegando. Muito obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez, reunidos em nome de Deus e de Jesus, damos início à nossa palestra desta noite. Com muita gratidão a Deus pela oportunidade, momento de estudo, de reflexão. Procuremos interiorizar esses ensinamentos, essa oportunidade desse momento de estarmos juntos, elevando o pensamento aos benfeitores amigos que estão a nos auxiliar em todos os momentos. Tenhamos fé, esperança, tudo está passando, nada acontece sem a permissão de Deus, nosso Pai, já sabemos disso. Então sigamos confiantes, em prece, por nós, pelos nossos familiares, pelo nosso querido país, pelo mundo. São tantos que se encontram perdidos em sofrimento. Então a prece é muito importante, sim. Chegará ao coração que sofre. Nenhuma prece deixa de ser ouvida. Fica aqui o nosso pedido, Senhor, nesse instante, principalmente por aqueles que sofrem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E nessa noite vamos mais uma vez, iniciando sempre com o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. As nossas palestras têm sempre iniciado com a leitura do Evangelho, que é o nosso livro de cabeceira, o capítulo 27, que é o Pedi e Obtereis. Nós temos o item 22, que é o modo de orar. Vamos ver aqui o que os Espíritos nos dizem a respeito. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Vós orais, quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar? Que importam ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque já vos habituastes a repeti-las, porque é um dever que tendes de cumprir e que vos pesa como todo o dever? A prece do cristão, do espírita, principalmente, de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma
o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina. E de agradecimento pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornar junto aos amigos e aos guias, para nesse contato aurir novas forças e mais esperança. Então aqui a espiritualidade está deixando bem clara, né, que é primeiro dever, o primeiro ato que todos nós deveríamos ter ao acordar seria elevar a prece a Deus em gratidão por mais uma noite. Sabemos que à noite nossa alma se liberta, né? Ela se emancipa, o corpo que descansa. Então nossa alma, ela tem e está em atividade. Acontecem muitos encontros, muitas situações, somos amparados, por isso da importância de nós fazermos a prece também antes de dormir e pedir a Deus a proteção, a oportunidade de receber ajuda nos momentos em que a nossa alma se libertará. Então, quando retornamos ao corpo físico e a nossa consciência ali retoma, o nosso dever é agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por mais um dia, pela oportunidade que tivemos durante a noite, que aquele dia seja produtivo e que Ele esteja conosco. É a melhor proteção que temos quando iniciamos o nosso dia com uma prece. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, que vos dê alegrias e riquezas, né? Temos que tomar muito cuidado com o que vamos pedir. Muita gente diz que Deus não ouve as suas preces, mas o que essa pessoa tem pedido, né? A gente quer pedir dinheiro, solução dos problemas, e a gente sabe que não é esse o caminho. Estamos no mundo de provas e expiações, vamos passar por aquilo que precisamos passar. Então a gente tem que pedir os bens preciosos da paciência, da resignação, da fé. Nós temos que pedir força, coragem, para poder passar pelas situações que a vida nos apresenta, não a solução dos nossos problemas. Por isso que nós muitas vezes achamos que não estamos tendo respostas, porque a gente está pedindo errado. A gente tem que pedir força, coragem. E aí nós vamos conseguir compreender o porquê da dor, o porquê daquela situação que nós estamos vivendo e a solução, nos fortalecer para poder passar por tudo com fé em Deus, né? A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, né? Então, é um dever de todo aquele que é um filho de Deus, como nós somos, né? Agradecer por mais um dia. E é muito importante, preces regulares, de manhã, à noite, em qualquer instante, né? Nós podemos estar caminhando na rua e de repente vem uma vontade de levar o pensamento a Deus, sem interromper os vossos afazeres, né? É aquele momento que vem à vontade, nós estamos andando, olhamos um pássaro, olhamos o sol, um dia maravilhoso e elevamos o nosso pensamento, louvando a Deus, agradecendo por mais um dia de vida, né? E como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece, porque a prece, como nos diz Santo Agostinho nesse capítulo também, quando ele fala da aventura da prece,
É o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. A prece é filha predileta da fé. Ela vai nos levar ao caminho que conduz a Deus. Então é muito importante, no recolhimento, na solidão, busque a Deus. Marchai pelos caminhos da prece. E vamos encontrar o auxílio, o amparo, a paz que tanto procuramos. Nós temos um trecho do livro Depois da Morte, de Leon Denis, que ele fala sobre a prece. São belas as colocações. Vamos ler alguns trechos para completar esse lindo capítulo do Evangelho. A prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. E essa voz, ela consola, ela reanima, ela traz-nos a coragem, a submissão, a resignação. E após uma prece, nós erguemos-nos menos tristes, menos atormentados. Um raio de sol divino ilumina nossa alma. Faz nascer nela a esperança, não é verdade? Quantos de nós já não estivemos ali vivenciando alguma situação tão difícil que parece que não vai ter jeito, não vamos conseguir superar, mas se nós buscarmos a Deus naquele momento, vamos receber ajuda. Quem já passou por isso e já teve essa atitude de buscar a Deus e sentiu ali o conforto, a força envolver o seu coração, sabe muito bem o que estamos dizendo. Se você ainda não conseguiu buscar na prece esse consolo, o faça de uma maneira natural e vai sentir mais intensamente a presença de Deus. Há homens que desdenham a prece, que a consideram banal e ridícula. Esses jamais oraram. A prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres. É um apelo às potências superiores, um impulso, um voo, para regiões sublimes. Nos colóquios da alma, com a potência suprema, a linguagem não deve ser preparada ou organizada com antecedência. A linguagem da prece deve variar segundo as necessidades, segundo o estado do espírito humano, Então, é uma conversa sincera, franca, simples, com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores, mas tem que ser verdadeira. Nós temos que falar com o coração aquilo que sentimos, aí sim a nossa prece será ouvida. Como diz aqui Leon Denis, pode ser um grito, um lamento, uma efusão, um cântico de amor, um manifesto de adoração, um exame dos nossos atos, um inventário moral que fazemos sobre a vista de Deus, que é nosso Pai, ou ainda um simples pensamento, uma lembrança, um olhar erguido para o céu. Estão vendo? É aquilo que o Evangelho nos falou. Em qualquer momento do dia, nós podemos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, em gratidão, em louvor, pedir alguma coisa quando estamos aflitos, quando sentimos que o nosso coração está ali a ser envolvido por algum sentimento de angústia, de tristeza. Elevemos o pensamento, peçamos ajuda. Não são muitas palavras, mas é o sentimento, a vibração que colocamos naquele pedido ou naquele agradecimento. Não há horas para a prece.
né? Claro que é muito conveniente, como nos falou aí o Evangelho, que façamos a prece a Deus logo no começo do dia e também quando nós vamos dormir. Mas podemos fazer quando sentirmos, né, que a nossa alma está precisando de uma prece, ou ela está agitada por algum sentimento profundo, né, ou você, por algum momento, sentiu a presença de Deus ali, observando a natureza. Podeis fazer na claridade do dia, ou à noite, no meio dos campos, dos bosques, como diz aqui o nosso poeta Leon Denis, no silêncio das florestas, pouco importa, né? Importa é que no momento da prece, ela nos emocione, que produza lágrimas em nossos olhos, ou que nós dobremos os nossos joelhos, né? Sentindo a presença de Deus a nos guiar em nossos passos aqui por entre os abismos que surgem muitas vezes em nossas vidas. E lembrar que seria um erro, como também nos falou o Evangelho, julgar que tudo podemos obter pela prece, né? Que a sua eficácia implica em desviar as provações inerentes à vida. Muitas vezes os males que desejaríamos afastar de nós são muitas vezes a condição necessária do nosso progresso. Se fossem suprimidos, o efeito disso seria tornar estéril a nossa vida. Como poderia Deus atender a todos os desejos que os homens exprimem nas suas preces, né? A maior parte dos homens não sabe discernir o que convém, o que é proveitoso. Alguns pedem a fortuna, ignorando que ela dá um vasto campo às suas paixões e seria uma desgraça para eles a terem, a possuírem. Então nós temos que, em nossas preces diárias, que nos dirigimos a Deus, o sábio mesmo, ele não pede que o seu destino seja feliz. Ele não deseja que a dor, as decepções, os reveses lhe sejam afastados. Não. O que o sábio, né, e o que nós devemos pedir a Deus? O conhecimento da lei para melhor cumpri-la. O que devemos pedir é o auxílio do Altíssimo, o socorro dos espíritos benévolos, a fim de suportarmos dignamente os maus dias. E tenham a certeza que os bons espíritos responderão ao nosso apelo. Todos eles conhecem as dificuldades humanas, são sensíveis aos sofrimentos de todos os seres humanos. E eles trazem a todos nós, que somos seus irmãos aqui na Terra, a inspiração. Nos favorecem nobres e salutares pensamentos. Então confiemos na prece. Feita com recolhimento profundo, ela desperta a nossa intuição do caminho que devemos seguir. Confiemos e desenvolvamos esse hábito tão salutar. O auxílio não nos falta em nenhum momento. E essa condição de nos comunicarmos com o plano espiritual é uma ferramenta que Deus nos deu. Que saibamos utilizar, pois esse é o caminho do nosso equilíbrio, do desenvolvimento da nossa fé, porque é uma conquista
individual de cada ser humano. Fica aqui a nossa reflexão desta noite e mais uma vez o nosso pedido a Deus e a Jesus que ampare a cada coração que nos ouve nesta noite. Sigam confiantes que Deus está no leme e nada nos faltará. Que assim seja. Uma boa noite a todos.